I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. That precious name. Glory to His name. Precious name. There to my heart was a blood of life. Glory to His name. Now while we sing this next verse, shake hands somebody in front of you, back of you, sides of it. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Born Him today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. That precious name. Glory to His precious name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Oh, I love that, don't you? Glory to His name. Precious name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Now, then, when I went home, Billy said to me, my son, he said, Dad, do you know that hunter that you went hunting with last spring up there by the name of Southwick? Agora, então, quando fui para casa, Billy, meu filho, me disse, papai, o senhor conhece aquele caçador com quem foi caçar na última primavera lá, chamado Southwick? Oh, I said, up on below the Yukon there? He said, yes. Said, he's got a letter here for you. He's Oh, eu disse, lá abaixo do Yukon? Ele disse, sim. Disse, ele tem uma carta aqui para o senhor. Ele é... Brother Eddie Biscoe, which is the head of the Ministerial Association of that northwestern country up in there, a very fine boy, may be here in this meeting. He's planning on coming this way this time. O irmão Eddie Biscoe, que é dirigente da Associação Ministerial lá daquela região noroeste, um moço ótimo, talvez esteja aqui nesta reunião. Ele estava planejando vir aqui nesta ocasião. Fine little boy. And he's got a nice family. He's missionary up there now to the Cree Indians. And I was just with him last fall. And then, or last summer rather. Moço ótimo. E tem uma boa família. Ele está servindo como missionário lá aos Crees, índios Crees. Estive com ele no último outono, e então, ou no último verão, melhor dizendo. Then Eddie wanted to take me over to Bud's, which was one of his converts to Christ. His wife was a staunch Pentecostal. Então Eddie, queria me levar até Bud, que era um dos seus convertidos a Cristo. Sua esposa era pentecostal firme. Bud was a rancher, and he just recently come in, but he had been allotted where they drove the Indians out and put them on the reservation, a great territory for hunting. Bud era criador de gado e só aceitou recentemente, mas outorgaram-lhe um grande território destinado à caça, de onde expulsaram os índios, colocando-os na reserva. I guess he got about 300 square miles or more around in there for a territory allotted to him by the Canadian government. Acho que ele recebeu uns 700 quilômetros quadrados ou mais por ali, como território outorgado a ele pelo governo canadense. Well, that spring,
when I was up there, we went bear hunting after the meeting, but in May, but the Chinook come and it cut us off. Bem, naquela primavera, quando eu estava lá, fomos caçar urso após o encontro, em maio, mas o Chinook subiu e bloqueou nossa passagem. You never heard of anything about the meetings, and Eddie kept pouring into him about the meetings. Tivemos uns. Ele nunca tinha ouvido falar dos encontros e Eddie ficou falando com ele sobre os encontros. And he said, "You don't mean to tell me that today that God is showing himself and show things that's coming before it happens?" Eddie said, "That's exactly right." E ele disse, quer me dizer que Deus está se manifestando hoje e mostra coisas que virão antes que aconteçam? Eddie disse, exatamente. So he kept talking to me, he said, "You know, I got a brother who's got epilepsy. Said, if you could just only get to that brother, said, I believe, if I could ever get him one of your meetings, I believe he'd be healed." Assim, ele foi falando comigo, disse, sabe, tem um irmão que tem epilepsia. Disse, se lhe fosse possível chegar àquele irmão. Disse, creio que se eu conseguisse levá-lo a uma das suas reuniões, ele seria curado. I said, he's had all of his life, and I said, perhaps so. Eu disse, ele disse, ele teve isso a vida toda. Eu disse, pode ser. Well, it don't get dark up there at that time of year. You know, the sun just goes down and gets, you can, anytime, midnight, 1 o'clock, you can just stand and read newspaper or anything, you see. Bem, não escurece lá naquela época do ano, vocês sabem. O sol se põe e fica, pode-se a qualquer hora, meia-noite, 1 hora, pode levantar-se e ler jornal ou qualquer coisa. Vejam. About the last part of May, the sun never goes down. It just barely tips, gone about 10 minutes and comes back. So we just lay down whenever we got tired. E lá pelo fim de maio, o sol nunca se põe. Ele mal se põe uns 10 minutos e volta. Assim, nos deitávamos sempre que ficávamos cansados. And then on the road coming out, we met the bunch of Indians, and I got the old chief back there. They let him stay there because he had 2 children. They buried their children in a log, their loved ones. E saindo pela estrada, nos encontramos com o grupo de índios. E, encontrei-me com o velho cacique lá. Deixaram que ele ficasse lá porque teve 2 filhos. Eles enterram os filhos numa tora, seus entes queridos. Some kind of religion, and they hung them in the trees, so they just let that family stay there. Nice old fellow, past 90 years old, sitting up in his saddle just as good as one of his boys. Um tipo de religião. E os penduram na árvore, por isso deixaram aquela família ficar lá. Um amável idoso de mais de 90 anos, montado em sua cela tão bem quanto um de seus filhos. And so we left the next day. He said, "There's no need to cross now. Go up over the mountains and this way. There's another 100 miles to cut a trail." So we couldn't do that. It's too late. We started back. E assim partimos no dia seguinte. Ele disse, não dá para atravessar agora. Vão pelas montanhas e nesta direção. Abrir uma trilha aumentaria a distância em 160 quilômetros. Assim não pudemos fazê-lo. Estava tarde demais. Começamos a voltar. And on the road back, Bud's got a string of young horses, and some of them got down in Muskegon and things, and I was going along there talking, and Eddie and I, and Bud was on the lead horse trying to get out. We had 21 head. E a caminho de volta, Bud tem um bando de cavalos jovens e alguns deles desceram a um brejo e tal. Eu estava indo por lá conversando e Eddie e eu, e Bud estava montado no cavalo da frente tentando sair. Tínhamos 21 cabeças. And I'd got a rope on one, got him out, and just as soon as he got out, then my own saddle horse got in. And here I was getting out over there, and I was muddy and... E joguei uma corda em um e o tirei, e assim que saiu, meu próprio cavalo de sela entrou. E aqui estava eu, saindo por lá, e estava enlameado e todo... In a few minutes, I got up on my horse and wiped the mud off my clothes like that, started off, and right before me across that hill there, come a young man. Em alguns minutos, montei em meu cavalo, limpei a lama da minha roupa, assim, e fui. E bem diante de mim, do outro lado daquela colina lá, apareceu um jovem. I looked at him. I moved back the saddle and stopped my horse, and I seen him fall in a fit, going over and over and frothing. He got real arrogant and just tearing up everything. And then he quietened down. I seen an old salamander. I seen his shirt burning. Olhei para ele, inclinei-me para trás na sela e parei meu cavalo. E o vi tendo um ataque, se debatendo e espumando. Ficou muito exaltado e destruindo tudo.
E então se acalmou. Vi um velho aquecedor a lenha, vi sua camisa sendo queimada. Eddie was about half a city block ahead of me, trying to get another horse, a young horse, run off the trail, getting over in there, pulling the packs off of him, bucking them off. Eddie estava a mais ou menos meio quarteirão à minha frente, tentando pegar outro cavalo. O cavalo jovem saiu da trilha, foi para lá e, dando coices, arrancava os fardos que carregava. So then I run up there to Eddie, we got the horse quiet. I said, Eddie, I got thus saith the Lord for Bud. Então fui correndo ao encontro de Eddie. Conseguimos acalmar o cavalo. Eu disse, Eddie, tenho assim diz o Senhor para Bud. He said, Brother Branham, what happened? I said, a vision. I seen his brother. He said, oh, get him. I said, hold the horses back. I'll spur mine and get ahead. Run around these horses, see if I can get him, hold them against the side of the hill. Ele disse, irmão Branham, o que aconteceu? Eu disse, uma visão. Vi o irmão dele. Ele disse, traga-o. Eu disse, segure os cavalos aqui atrás. Vou esporear o meu e passar adiante, contornar esses cavalos e ver se consigo fazer com que fiquem encurralados contra a colina. I run around the cliff like this with my horse, pushed him up, and got up there, and I put my hand over on the saddle. I said, Bud? He said, yes, Brother Branham. Contornei o penhasco assim, com em meu cavalo, forcei-o a subir e cheguei lá em cima. E coloquei a mão na sela, disse, Bud? Ele disse, sim, irmão Branham. I said, I want to tell you something. Your brother, and described him. He said, yes. Who told you? I said, nobody. The Lord just showed him to me. Eu disse, quero lhe contar uma coisa. Seu irmão, e o descrevi. Ele disse, sim. Quem lhe contou? Eu disse, ninguém. O Senhor acaba de mostrá-lo a mim. I said, will you believe me as his servant? He said, certainly, Brother Branham. I said, send down about 800 miles back to civilization. Get your brother to come up here. Eu disse, você vai crer em mim como servo dele? Ele disse, claro, irmão Branham. Eu disse, mande alguém uns 1.200 quilômetros até a civilização, trazer seu irmão e venha cá. And the first time he falls in one of those fits, I said he's had these since about 2 years old. You might not believe it, but it's hereditary. Your grandfather had him. E a primeira vez que ele tiver um daqueles ataques, eu disse, ele tem isso desde os 2 anos. Você pode não acreditar, mas é hereditário. Seu avô tinha. He said, that's the truth. That's right. Now I said, now, when this boy has this fit, you jerk the shirt off of his back and throw it into the fire and say, this I do in the name of Jesus Christ, according to his word. And he'll never have another one. As long as he'll believe it. Ele disse, pois é verdade, isso mesmo. Eu disse, agora, quando o rapaz tiver o ataque, arranque a camisa das costas dele e jogue-a no fogo e diga, faço isto em nome de Jesus Cristo, conforme a sua palavra. Ele nunca mais terá outro enquanto crer. He just raised up his hands, started screaming. He said, I've never seen it done, but you sure told me just what my brother looked like and told me the truth about my grandfather. I said, that's right. Ele levantou as mãos e começou a gritar. Disse, nunca vi você fazer isso, mas, sem dúvida, o irmão descreveu exatamente o meu irmão e disse a verdade sobre meu avô. Eu disse, isso mesmo. After we left, he sent and got his brother, and he was going out to cut trail that morning when he come up on the bus, coming up past us 2 or 3 times a week up and down the Alaskan Highway. Depois que partimos, ele mandou trazer seu irmão. Ia sair para abrir trilha aquela manhã, quando ele chegou de ônibus, passa 2 ou 3 vezes por semana pela estrada do Alasca. He come over, and Bud's wife, Lila, is just a little bitty thing, a little woman about big as a bar of soap after her family's washing is done from it. Just a little, got 5 children, and a sweet little woman. Ele veio E a esposa de Bud, Lila, é uma mulher bem pequena, de pequeno porte, mais ou menos o tamanho de uma barra de sabão depois de lavar a roupa da família com ela. Uma pequena... Tem 5 filhos e uma mulher muito amável. And so, Bud went out to fix his horses because he's going to cut trail so we could get back in that with his hunters. And as soon as he was gone, well, his brother in there, without taking his good clothes off yet, he fell in a fit.
E assim, Bud saiu para preparar seus cavalos porque ia abrir trilha para que pudéssemos voltar lá com seus caçadores. E assim que partiu, bem, seu irmão lá, ainda antes de tirar a roupa boa, teve um ataque. And they were camping in an old barracks where the Americans, when he's building the highway, had it there. And when they had a big old salamanders, a stove. E eles estavam acampados num velho barracão que os americanos tinham erguido lá quando construíram a estrada. E quando tinham um grande fogareiro como fogão. And little Lila, he got rational when he got them spells, and she was scared to death of him, and she'd clear a window or something or get out of the way. E a pequena Laila, ele ficava incontrolável quando tinha aqueles ataques, e ela morria de medo dele e pulava pela janela ou fazia algo assim para sair da frente. But she started to jump out, and she thought of what had been said. She'd been in one of the meetings down at Dawson Creek. Mas foi pular para fora e se lembrou do que foi dito. Ela esteve em um dos encontros em Dawson Creek. She rushes over there and straddles this big fella, jerks that shirt off his back, crying, buttons and all, his white shirt, walked over to the stove and said, "This I do in the name of the Lord Jesus, according to the word of the Lord that was told to us." Ela correu até lá, pulou em cima do grandalhão, arrancou-lhe a camisa das costas, chorando, botões e tudo mais, sua camisa branca, foi até o fogão e disse, "Faço isto em nome do Senhor Jesus, conforme a palavra do Senhor que nos foi dita." And he's never had one since. That settled it. Ele nunca mais teve um. Resolveu. He had sent for me to come a free hunt. And I'm always looking for them free things, you know. So I thought, well, I said, I'll go. I'll see if the Lord lets me go. I prayed, and just no more in praying. Everything moving right that way. Ele mandou me avisar para ir a uma caçada grátis. E sempre estou de olho nessas coisas grátis, vocês sabem. Então pensei, bem, disse, irei. Verei se o Senhor me deixa ir. Orei e mal acabei de orar e tudo começou a se mover nessa direção. I took Brother Fred Southman. He's here somewhere in the big meeting. Where are you, Fred? There it is. He's one of the trustees of our church. Brother Fred knows that this was told 3 months before it happened. Is that right, Brother Fred? Peguei o irmão Fred Southman. Ele está aqui em algum lugar na reunião. Onde está, Fred? Ali está, sim. É um dos administradores da nossa igreja. O irmão Fred sabe que isso foi falado 3 meses antes de acontecer. Está certo, irmão Fred? And I guess, Brother Simpson, how many is in the building tonight that knows that before it happened was told, raise up your hands? There you are. And it was told before the church exactly what would happen. E acho que o irmão Simpson. Quantos no edifício esta noite sabem disso, que foi contado antes de acontecer? Levantem a mão. Aí está. E foi dito diante da igreja exatamente o que aconteceria. Well, I didn't know this would be the time. So I went up to the Alaskan Highway, and Brother Fred stopped off at a friend's to go moose hunting. It's too far back there for moose, so we're up in sheep country where we was going. Bem, eu não sabia que esse era o tempo. Assim, fui pela rodovia do Alasca e o irmão Fred parou na casa de um amigo para caçar alce. Lá é longe demais para alce. Estávamos indo para uma região de carneiros. And so I took a piece of chalk or dirt and drawed on the windshield. I said, now, Brother Fred, so if this is the time, you'll remember exactly what it will be. And he remembers it. E então peguei um pedaço de giz ou de argila e desenhei no para-brisa. Eu disse, agora, irmão Fred, se este for o tempo, o irmão se lembrará exatamente do que será. E ele se lembra disso. I went on up. That night when we got to the camp, Bud said, Brother Branham, he hugged me and jumped up and down, speaking in tongues and hollering, you know. He said, and that an old rough cowboy, too. Fui lá naquela noite. Ao chegarmos ao acampamento, Bud disse, irmão Branham, ele me abraçou e deu uns pulos falando em línguas e gritando, vocês sabem. Ele disse, é isso, sendo um vaqueiro rude. And he just praising God. He said, you know what, Brother Branham? My brother has had a fit from that time on. He's perfectly normal and well. Year before.
E ele só louvando a Deus, disse, sabe, irmão Branham, meu irmão não teve nenhum ataque desde então. Está perfeitamente normal e sadio desde o ano passado. I said, as long as he will believe it, it'll continue that way. And I said, now tell him to surrender his life to Christ and serve him the rest of his days. Go and sin no more, or worse thing come upon him. See? I said, tell him to do that now. Eu disse, enquanto ele crer, continuará assim. E disse, agora diga-lhe para entregar a vida a Cristo e servi-lo o resto de seus dias. Vai e não peques mais, ou te sucederá alguma coisa pior. Estão vendo? Eu disse, diga-lhe para fazer isso então. So I said, I have another vision. And I told him of the vision. I said, now, there were some little fellows with me. We was on a hunting trip, and they were small men. And one of them had a green plaid shirt on. Então disse, tive outra visão, e lhe contei a visão. Disse, agora tinha alguns comigo que eram pequenos, estávamos numa caçada, eram homens pequenos, e um deles estava usando uma camisa xadrez verde. And he said, Brother Branham, he said, I don't have a green plaid shirt. His boy, Blaine, 18, said he doesn't have a green plaid shirt. E ele disse, irmão Branham, disse, não tenho camisa xadrez verde. Seu filho Blaine, 18 anos, disse que não tinha camisa xadrez verde. Eddie Biscoe, another little bitty fellow, weighed about 110 pounds. He said, I don't have one either, Brother Branham. Eddie Biscoe, outro rapaz pequeno, pesa uns 50 quilos. Disse, também não tenho, irmão Branham. I said, now the animal, he said, what kind of an animal was it? I said, it looked like a deer. He said, there's no deer up here, it's too high. Eu disse, agora o animal. Ele disse, que tipo de animal era? Eu disse, parecia um cervo. Ele disse, não há cervos aqui em cima, é alto demais. He said, maybe it was a caribou. I said, a caribou has a panel. He said, that's right. I said, this had spikes. Disse, talvez fosse um caribu. Eu disse, o caribu tem chifre espalmado. Ele disse, isso mesmo. Eu disse, o desse era com pontas. He said, well, Brother Branham said, we're going to sheep country, not deer country or anything like that. I said, well, it's probably another trip, Brother Arganbright. Ele disse, irmão Branham, disse, vamos para uma região de carneiros, não região de cervos ou algo parecido. Eu disse, talvez seja outra viagem, o irmão Arganbright. It might have been Alaska somewhere. I said, because there's a mammoth big grizzly. He said, what kind of a grizzly was it? I said, silvertip. That's the most famous of all of them. Pode ter sido em algum lugar do Alasca, eu disse, porque era um enorme urso pardo. Ele disse, que tipo de urso pardo era? Eu disse, grisalho. É o mais famoso de todos. He said, I'm a guide. I've been in these woods here all my life. I've never seen a silvertip. Said, I've seen a regular old grizzly, but said, I've never seen a silvertip. Never seen one in my life. Ele disse, sou guia, estive aqui nesta floresta a vida toda. Nunca vi um grisalho. Disse, já vi urso pardo comum, mas, disse, nunca vi um grisalho, nunca vi um na vida. I said, well, there's one somewhere, and I'm going to get him. He said, I'll say that's the truth. He said, I'll say that. Eu disse, há alguns, em algum lugar, e vou pegá-lo. Ele disse, direi que essa é a verdade. Disse, direi isso. We took off 3 days later. We made camp plumb up above Timberline, and God help me. If they stay that way to the millennium, let me live there during the millennium. I just love to bathe in that nature there. Oh. Partimos 3 dias depois. Montamos acampamento acima de onde a mata acabava e que Deus me ajude, se permitir assim até o milênio, que me permita viver lá durante o milênio. Adoro envolver-me naquela natureza. Oh! Anybody couldn't see God there as blind, deaf, and dumb. Just to see him reflecting himself in those great mammoth mountains. Oh, my. The deep calls to the deep then. And up there just having a glorious time. Qualquer que não consiga ver Deus lá é cego, surdo e mudo. Só de vê-lo refletindo-se naquelas enormes montanhas. Oh, que coisa! Um abismo chama outro abismo, então. E lá em cima, regozijando gloriosamente. So we went up on one mountain. You just have to walk straight like that to get up it. No timber, just simply caribou moss is all you see. Então subimos uma montanha, basta andar em linha reta assim para chegar. Oh, não há mata, só musgo de caribu, é tudo que se vê.
We seen about 30 or 40 head of sheep. There wasn't none big enough to take, just little half rounds and three-quarter rounds. I wanted one big enough to come out of there with, so by going that far back. Vimos 30 ou 40 carneiros. Nenhum era grande o bastante para caçarmos. Eram pequenos, com chifres de meia a 3/4 de circunferência. Eu queria sair dali com um grande o bastante para compensar termos ido tão longe. So I went back down, and the next day we started across, and Eddie fell in the water. When he started to jump across with a big pair of shoes on. Então voltei a descer e no dia seguinte começamos a atravessar e Eddie caiu na água quando foi pular para o outro lado, usando sapatos grandes. Going up side of the mountain, Bud stopped and said, "Let me have your glasses, Billy." Subindo pelo lado da montanha, Bud parou e disse, "Deixe-me usar seu binóculo, Billy." I give him glasses. We'd walk a piece and talk about the Lord and shout and run up and down the side of the hill. Just have a glorious time. It's good to go hunting trip if you go with brothers. Eu lhe dei o binóculo. Andávamos um pouco e conversávamos sobre o Senhor e gritávamos e corríamos de um lado para outro na colina, regozijando. É bom caçar quando você vai com irmãos. And so he took my glasses. He said, "Brother Branham, there's your old ram. There's about 8 of them laying about 6 miles right there on top of that other peak. Look at them. See them together?" E então ele pegou meu binóculo, disse, "Irmão Branham, lá está o seu carneiro. Tem uns 8 deles a uns 9 quilômetros daqui, em cima daquele outro pico. Veja, está vendo todos juntos?" I picked up, I said, "Say there they are." Exactly. Peguei e disse, "Veja só, lá estão, exato." He said, "Well, we might as well go back down, start in the morning about 3 o'clock." He said, "We ought to be up there by 9 o'clock, 10. The old rams will be laid down. That'll just be the time." Ele disse, "Bem, é melhor descermos e partirmos para lá pelas 3 da madrugada." Disse, "Devemos chegar lá às 9 ou 10. Os carneiros velhos estarão deitados. Será o momento certo." I said, "What's them other things walking around there?" He said, "That's caribou." I said, "So 6 miles away, it's hard to tell what they look like." Eu disse, "Que são aqueles outros animais andando por lá?" Disse, "São caribus." Eu disse, "Então, a 9 quilômetros." Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me.